Shalom, shalom, colegas de estudo. Aqui é o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nós damos continuidade agora para o restante das perguntas sobre a Parashat Vayetze. Lembrando que as perguntas agora são um pouco resumidas. Foram muitas perguntas, mas algumas delas, os temas ou já foram lidados ou foram parcialmente lidados. E de qualquer forma, elas estão reduzidas para que nós passemos para a próxima. São muitos questionamentos, nem todos nós podemos tratar totalmente num vídeo como esse. Então nós vamos agilizar um pouco mais e tentar elucidar alguns pontos específicos relacionados a isso. Eu estou com o texto do Sefari aqui aberto para mim. E o próximo questionamento era sobre o verso 18 do capítulo 28, onde diz que o Yaakov erige uma matzevá, derrama óleo sobre ela. Entendi que o elemento seria como algo que denota ficar alto, ficar em pé. Penso que seja diferente de Mizbeach. Matzevá era utilizada como demarcação de local ou era um objeto de adoração mesmo? Não, Matzevá, para você ter uma ideia direta disso, é como uma pedra tumular. Sabe pedra tumular? Aquela pedra que pode ter alguma coisa inscrita ou não, que a pessoa põe no túmulo para marcar que fulano de tal está enterrado ali. Então, Matzevá é isso. Pode ser uma pedra circular, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser uma coluna, pode ser qualquer coisa que marque e que seja feito de pedra. Matzevá é uma marcação. Pode ter alguma coisa ligada a culto? Depende da religião, né? Religiões que vão cultuar os mortos vão usar Matzevá como parte do culto. Outras não vão, como uma homenagem ou como uma lembrança. Havia algo escrito nela? Nós não sabemos. Podia ter, podia não ter. Em pedra tumular costuma escrever, né? Pedra tumular é uma matzevá. Para ficar claro, né? Agora, Mizbeach não é isso. Mizbeach, que é o que a gente traduz como altar, também hoje em dia perde um pouco o sentido, porque altar é uma coisa de igreja, né? Mas não é isso que altar era na antiguidade. Altar era como uma laje, entende? Você junta pedras numa estrutura bem grande, e aí em cima dessa laje você faz piras com madeira e faz ofertas ali. Esse é o Mizbeach. Então Mizbeach é uma estrutura maior, pensada um pouco maior. E é claro, tem vários tipos de Mizbeach, mas o Mizbeach de oferta em geral era uma laje. Agora o Mizbeach de incenso, aí em geral era uma pedra, podia ser uma coluna, parecido com o Matzevá nesse sentido de ser uma coisa menor, mas que você queimava algo em cima, no caso incenso, alguma coisa assim. Depois, por qual motivo o redator, no verso 20 e 22, coloca um voto condicional? Então, a gente não tem como saber motivos de redator, porque a gente não sabe quem é o redator. Nunca nós sabemos quem é o redator. Entende? Redator no sentido de autor do texto. Ah, mas alguém escreveu. Mas você não sabe se a pessoa escreveu tudo. Entendeu? Esse texto pode ter sido recebido e mexido. Então quem mexeu já mudou a intenção do texto. Basta mudar uma palavra. Em grande parte dos textos é assim. Então a gente não lida com isso. Quando a gente fala redator, a gente quer dizer assim, o cara que posteriormente, tipo, da época dos Hashmonaim, montou o texto no final. Porque ele recebeu isso de pessoas lendárias do passado. Vai saber de quem. Por que você coloca um texto com voto condicional? Porque votos condicionais não comprometem quem está falando. E é isso que o cara queria dizer. Porque o Elohim era visto pelos israelitas antigos como a natureza, acontecimentos da natureza. A natureza é um grande mistério, o universo era pensado pelas pessoas, né, um mundo
era pensado pelas pessoas como uma coisa viva. Você vê isso sobreviver séculos depois, mas isso era muito forte 5 séculos antes da Era Comum, período do Aristóteles. Nesse período, a maioria das pessoas do mundo, e com certeza a comunidade judaica também, via o mundo como uma coisa viva. Foi disso que Maimônides tirou depois o conceito do intelecto separado. Por quê? Por que tem que ser uma coisa viva? Porque se começou a concluir a partir de ideias que foram concebidas pelos filósofos. Por exemplo, a ideia de que se uma coisa move, ela se moveu por algum motivo. Ou ela foi movida por uma outra coisa que a moveu, ou ela foi movida por ela mesma. Se ela foi movida por ela mesma, ela tem intelecto. / vontade. Então, se as esferas que se olha no céu se mexem, ou elas se mexem porque uma coisa as faz mexer, ou elas se mexem porque elas querem. Quando você via movimento de determinadas estrelas, elas se mexem de uma maneira fixa, previsível. Logo, algo as faz mexer. Agora, eles também viam estrelas errantes, / planetas. O que eles achavam que eram os planetas? Estrelas com vontade própria. Intelectos separados. Lembrando que para essas pessoas da antiguidade, até a Lua era um planeta. Lua não era satélite da Terra. Lua era uma estrela. A estrela mais próxima da Terra. A estrela que ficava entre a Terra e os céus, por assim dizer. Os céus, para eles, era para lá da Lua. Mas a Lua é uma estrela, na visão deles. Tudo que está no céu era estrela para eles. Tinha a estrela regular e tinha a estrela errante, / planeta. Planeta também era estrela para eles. Então o céu só tinha estrelas. E o Sol e a Lua. Né? E a Lua depois é pensada como uma estrela, mas uma estrela próxima, uma estrela diferente. Um tipo diferente de estrela. Então tudo era estrela. E nesse aspecto, eles olhavam, tentavam analisar as estrelas pelo movimento. Tudo que se move de uma maneira fixa, como um mecanismo de um relógio, isso era considerado algo movido. O que se movia de maneira imprevisível, por exemplo, Marte, essa estrela aí vai e depois ela volta. Então ela tem vontade. Entende? Então com essa visão, eles pensavam o Elohim. O Elohim é o que causa esses movimentos. É um intelecto separado que causa todos esses movimentos. Portanto, o Elohim é o movimento do universo todo. Tanto o mecânico quanto o imprevisível. E aí, conforme você vê no mundo, as coisas no mundo, na natureza, são muito diferentes daquelas vistas nos céus. No sentido que você consegue prever, de certo modo, mas é muito mais difícil. Então eles entendiam que quanto mais longe você está da fonte, mais imprevisível ou caótica a coisa se torna. Quanto mais perto, mais controlado a coisa se torna. E com essas imaginações, o Elohim era uma coisa muito difícil de você prever, mas de vez em quando você conseguia prever. Entende? E aí, quando eles colocam voz no Elohim, nas antigas narrativas, fazendo alguma promessa, eles alteram a visão antiga. Na visão dos antigos israelitas, se o Elohim promete alguma coisa, aquilo acontece, certeza. Essa era a visão profética inicial dos antigos profetas. Com os Yehudaítas e com a experiência da invasão assíria e com tudo, eles começaram a ver que tem profecia que não acontece. Entende? Eles herdaram textos, foram analisar os textos, mas não aconteceu. Tipo a profetisa Hulda, falar uma coisa boa sobre o Yoshia, e depois o Yoshia morrer de flechada dos egípcios. O que, de acordo com as regras, por exemplo, maimonidiana de profecia, faz da Hulda uma falsa profetisa. Porque ela falou algo positivo e aquilo não aconteceu.
Então é falso profetisa. Claro que a religião, lá pro século XVI, XVII, vai querer reinterpretar isso, mentir, dizendo que não, mas veja bem. Mas, entende? Os antigos estabeleceram alguns princípios. Para você saber quando era, quando não era, entende? E isso vai mudando conforme passa o tempo. Então, quando ele coloca a voz do Elohim aqui como uma voz que não se compromete, um voto condicional, ele já está apresentando uma nova visão. O Elohim do Israel antigo, o entendimento do Elohim do Israel antigo era um entendimento mais assim, taxativo. O de Judá não. Entendeu? É um entendimento mais condicional. Se você fizer a sua parte, aí pode ser que você colhe o resultado positivo. Se tal coisa acontecer de maneira legal. Então você tem esses dois jogos narrativos no texto. Você tem o Elohim falando para Abraão, sua descendência herdará essa terra, ponto. Não importa o que aconteça. Para depois, vocês herdarão a terra se vocês cumprirem a Torá. Mas o que falou para o Abraão não falou isso. Se vocês cumprirem a Torá. Ele falou, vai herdar e ponto. Como se fosse um decreto já determinado. E no segundo caso, não é bem determinado. Depende de como você vai se comportar. Então, o voto condicional não compromete. Entende? E aí você vê o patriarca fazer a mesma coisa. Se o Elohim me prover tal e tal e tal, aí ele vai ser o meu Elohim. Condicional. Então, eu não me comprometo. Depois. Nesta aliá, novamente temos a história de um personagem encontrando a alma gêmea no poço. Porque as histórias bíblicas trazem o local do poço como ponto de encontro. Pelo que nós já falamos, né? Já falamos em outras aulas sobre poço, né? Nós vimos no Guia dos Perplexos, no capítulo 44, que Ain, o termo bíblico para olho, na verdade significava primeiro poço. O significado de olho é secundário. Então, quer dizer, olho na verdade é poço, e poço quer dizer o extrator ou da onde sai água. E que isso é um motivo no texto da Escritura para providência. Olho quer dizer providência, no seu sentido figurado. Entende? Ou cuidado, como no texto do Irmiarro 39:12. Põe os seus olhos sobre ele. Não é literalmente põe os seus olhos sobre ele, é cuide dele. Então, poço e olho são termos intercambiáveis, termos relacionados na narrativa bíblica como um todo. Então você fala de histórias românticas perto de poço, por quê? É como mais ou menos uma história de que uma senhora romana não identificada, uma senhora romana rica, que provavelmente eu estava na Judéia, enfim, que ela comenta que tinha lido o Bereshit. E ela falou assim, o que o seu Deus fez depois que ele terminou de fazer a criação? Porque o livro fala que ele criou, e depois ele descansou no 7º dia. E de lá pra cá ele fez o quê? Ele tem feito o quê? Então é meio que um tom irônico na pergunta, né? Uma zoeirinha. Ele ficou fazendo casamento depois disso. Aí a matrona romana riu e falou casamento. Mas isso aí até eu faço. E aí o texto vai brincar com essa história. Ninguém sabe se essa história é de fato isso, não importa. E daí ela foi lá nos escravos, ela tinha muitos escravos, e ela casou os escravos, porque os escravos não tinham autonomia. Então ela pegou um escravo lá e fez ele casar com uma escravizada, fez isso com um monte de escravos. E aí o texto diz que passado um tempo, os escravos começaram a voltar para ela com reclamações, escravas que foram agredidas pelo aspas, marido, entendeu? Confusão, briga, um querendo matar o outro e tal. Tanto problema isso gerou que a matrona volta e fala, o seu Elohim é o maior de todos os Elohim mesmo. Porque realmente só um Deus para fazer um negócio desse, para fazer um ser humano casar com outro ser humano. Isso é um absurdo. Então essa brincadeira, né, é para também passar ideia, uma ideia lendária, uma ideia antiga,
de que os relacionamentos entre as pessoas, a conexão entre as pessoas é um ato do Elohim também. É a providência que faz os seres humanos, digamos, se unirem. Seja no casamento, seja para ser amigo, seja para montar um grupo, seja para formar um exército. É a providência que une as pessoas num propósito comum, por assim dizer. E aí, nesse sentido, a providência tem que ver com o encontro das pessoas. Que o encontro acontece pela providência. Seja para bem ou para mal. Para punir também acontece pela providência. É uma coisa, entende? Imprevisível da natureza. Então, isso é um tema do Guia dos Perplexos. Na introdução do Guia dos Perplexos, quando o Rambam fala sobre o fato entendido na tradição de que os profetas usam linguagem de metáfora, de parábolas para se expressar, e que isso tem que ser levado a sério, no sentido de que quando um texto é de um profeta, ele não deve ser lido como um texto de uma outra pessoa. Ou seja, como você lê Divrei Yamin, é um jeito de ler, e quando você lê Melachim, que foi escrito é atribuído ao Shmuel, né? Ou seja, é um texto de profeta. Então, o texto de profeta não conta as coisas como as coisas foram. Por definição. O profeta não faz história. O profeta fala de profecia. Então ele interpreta tudo de acordo com aquela visão dele lá. Que não é, portanto, a visão que um não profeta teria. E ele está, digamos assim, então, ele não está contando o que ocorreu, mas como deve ser visto o que ocorreu. Por assim dizer. O profeta não é uma fonte histórica, nem mesmo tradicionalmente falando. Né? Porque se pega o livro de Melahim e tal, e se lê como se fosse a história de Israel. Não tem história ali, é tudo profecia. A história é só uma desculpa para falar da visão profética sobre a cena. E a visão profética sobre a cena não é a cena. É a visão profética sobre ela. Então, nesse sentido, o Rambam lembra na introdução do guia que os profetas todos advertiam sobre isso. Não é uma questão de que os rabinos decidiram que é assim que os profetas falavam. Não, os profetas disseram que era assim que eles falavam. Como Yehezkel 17:2, eu vou falar por meio de parábolas. Ele está falando que vai falar assim. Então, se ele contar uma história, eu estava no templo e andei e fiz isso, fiz aquilo, ele não está retratando o templo, ele está falando que está falando por meio de parábola. Ele diz que vai fazer isso, e é isso mesmo que ele está fazendo. Mesmo quando parecer que ele não está fazendo, é isso que ele está fazendo, como Rocheia 12:10. Eu vou falar por meio de símbolos, por meio de parábolas, por meio de enigmas. Então, tudo que ele fala no livro é por meio disso. As palavras não querem dizer as coisas que parecem que querem dizer. Então o Ramban coloca isso para mostrar para nós que quando o texto da Torá coloca o poço, ele também está colocando o poço como símbolo de alguma coisa. Ou seja, que as cenas onde aparece o tal do poço pode nem ser o poço. Você tem que estar sempre preparado para isso. Aí ele fala, ao que se compara, os sábios disseram, né, sobre o Shlomo. Porque no começo do Sefer Mishle, que é atribuído ao Shlomo, fala lá, esse livro é para que você entenda as parábolas e o discurso dos sábios e os seus ditos obscuros. Veja, o Rambam está esclarecendo, não é que o que os sábios falam normal é considerado pelos alunos obscuro. Não é isso. Quando a gente diz que as palavras dos sábios são obscuras, são de propósito obscuras. Não são obscuras no sentido, ele falou claramente, mas a gente não entende a grande sabedoria, não é isso. Ele não foi claro de propósito. Então, desde a antiguidade tem essa tradição de não falar as coisas claramente. Independente de qualquer crítica que possa se fazer a isso. Porque um professor, de propósito, não falar claramente com seus alunos, faria dele, para nós, um mau professor. Porque se você não fala claramente, você quer que os alunos entendam você ou não. Mas independente dessa questão, era assim que era a metodologia dos profetas. E dos rabinos também.
Por isso, quando eles falam assim, quando a gente fala de Maaseh Bereshit, Maaseh Merkavah, ou seja, da cena do Bereshit e da cena do profeta Yehezkel, nós falamos só os títulos das ideias. Ou seja, nós não falamos claramente sobre isso. Então, mesmo quando parecer que está falando claramente, não está falando claramente. Então, por causa desse texto do Mishlei, o Midrash Shirashirim Rabbah escreveu assim, ó, ao que se compara as palavras da Torá antes do Shlomo? Há um poço que tem água lá no fundo, mas ninguém tem balde para tirar. Então veio Shlomo, amarrou uma corda na outra e levou o balde até o fundo e tirou. Então veja, amarrar uma corda na outra é você criar um símbolo que se conecta a outro símbolo, que se conecta a outro significado, que se conecta a outra coisa. E digamos assim, o método dessa tradição de lidar com isso é esse o método. E esse método foi pesadamente influenciado pelas épocas e períodos que a população viveu. Mas possivelmente isso daqui tem uma forte conexão cultural com o método grego de ensinar. Filósofos gregos, é que para o Maimônides, filósofo e profeta é a mesma coisa. Mas os filósofos gregos também, quando eles iam ensinar coisas, eles não eram muito claros. Eles falavam por meio de... Entende? A era anterior a Aristóteles. Aristóteles era um cara mais claro. Mas os que eram antes de Aristóteles, tipo os platônicos e toda essa turma, eles eram meio enigmáticos no jeito de falar. E isso meio que atraía a atenção dos alunos, né? Então, a tradição judaica seguiu essa mesma linha porque era a gente pode dizer, uma moda na antiguidade falar desse jeito, falar de maneira pouco clara. Então, poço não é literalmente poço. Poço é providência, fonte da sabedoria, conhecimento oculto. Entende? Poço é isso. Como o Mishlei 25:11, né? A palavra dita adequadamente é como maçã de ouro em vaso de prata. Porque que, veja, na tradução desse texto você não aprende nada. Você aprende no que ele falou de fato. A palavra dita apropriadamente é como maçã de ouro, ou seja, masquiot, vaso, né? Agora, a palavra masquiot quer dizer um vaso em forma de rede, como uma rede de metal. E aí, se você colocar uma coisa que também brilha parecido, tipo prata e ouro, um dentro do outro, você vê o que está dentro, mas você não vê claramente. Então, masquiot é uma coisa translucente. Ou seja, você está vendo mais ou menos o que foi entendido, você não está vendo tudo. Entende? Então, essas cenas de poços, elas transmitem essa ideia. Não importam os poços, na verdade. Nem a personagem, o importa só a representação dele. Então, por isso que o Maimônides, no capítulo 42, no primeiro tomo do Guia, fala assim, ó, considere as palavras, o mensageiro do Hashem encontrou junto ao poço. Essas palavras, ele diz lá, são semelhantes a o homem o encontrou e ele estava perambulando no campo, aquela do Yosef. Então veja, a cena em que o Yosef está indo ver encontrar os irmãos e diz, o homem o encontrou e ele estava perambulando no campo, é similar a o mensageiro o encontrou no poço. Veja, as cenas em si não tem nada que ver uma com a outra. Mas o código ali é o mesmo código. Perambular perdido, poço de água. Mensageiro, o homem. Então por isso que os Midrashim vão entender que o homem ali é o mensageiro. Mas não por causa da palavra homem isolado, mas como ele foi situado na narrativa. Então é meio que uma oportunidade para ir se aprendendo aos pouquinhos os códigos, enigmas dos antigos. E o Maimônides cria o léxico dos primeiros 43, 44 capítulos do Guia para isso, para essa finalidade. Entendeu? Então não tem que ver com poço nem nada. O conceito ali é providência, providência causa encontros, e esses encontros são misteriosos e você tem que saber lê-los para você conseguir tirar o melhor proveito disso. Depois,
Verso 2 do 29, a pedra tampava o poço, era grande. Durante o diálogo entendemos que é necessário que os rebanhos sejam reunidos, vários pastores para rolar a pedra. O redator diz, no verso 10, que o Yaakov rolou a pedra sozinho. Qual o significado disso? Que o Yaakov era forte. É isso que o redator quer dizer. Ele era muito forte, ele conseguia rolar sozinho uma pedra, precisava de várias pessoas para rolar. Veja o comentário do Riscuni. Quando ele olhou, viu que havia um poço. Todo esse parágrafo, diz o Riscuni, até a última linha, né, ele rolou para o lado, foi registrado apenas para nos ensinar sobre a força física do Yaakov. Então isso provavelmente é uma herança dos antigos israelitas. Nosso patriarca Yaakov era um homem extremamente forte. Veja, isso é comum em todo tipo de mito antigo. Os babilônicos têm os seus heróis. Qual a característica daquele herói? Força descomunal. Os gregos, Hércules. O Yaakov é o nosso Hércules. Nós temos depois outros personagens construídos. Na verdade, o grande personagem bíblico que é paralelo ao mito grego de Hércules é o Shimshon, né? Mas você entendeu? É um motivo. O grande patriarca, ele não é só... Porque essa coisa da figura espiritual, que se importa com Elohim, essas coisas, isso aí foi construção posterior. Os patriarcas, para as tribos antigas, eles tinham as características que aquelas tribos consideravam importantes. Então, o Yaakov tinha várias esposas. Isso era um elemento da cultura, sinal de sucesso. Sinal de que era um homem bem-quisto, sinal de que era um homem desejado pelas mulheres, sinal de que era um homem de sucesso, bem-sucedido, entendeu? É isso que quer dizer. Muitas esposas, veja, todos os grandes reis, várias esposas, entendeu? Sinal de sua prole é incomensurável, teve muitos filhos, todos guerreiros, reis, entendeu? Essas coisas assim. Isso era um motivo da antiguidade que nós vemos também nos antigos patriarcas. Então não é assim algo assim muito surpreendente, né? Nós vermos força física atribuída a ele, mas a grandeza dele em relação aos demais, esse tipo de coisa. Então não tem mistério aqui. Quer dizer que ele tinha uma força descomunal. Ele tinha uma força descomunal? Essa pergunta não se faz, porque não sabemos nem se existiu esse personagem. Ele é a lenda da tribo de Israel. Então, a narrativa diz que ele tinha uma força descomunal. É só isso que importa. Entende? Para entender a história e tal. Ele tinha uma força descomunal. O que foi esse choro de Yaakov no 11? De alegria ou de tristeza? Tem opinião para os dois lados. Sforno, por exemplo, chorou em voz alta. Ele estava triste por não merecer se casar com ela na juventude, de modo que agora ele teria já filhos crescidos. Né? Ou seja, ele estava tão feliz que encontrou essa esposa linda e maravilhosa, que ele ficou triste, porque, que pena que eu não te conheci antes. Agora, o Hadak chorou de alegria. Quando parentes próximos se encontram depois de não ter visto muito tempo, o emocional toma conta, eles acham difícil controlar os sentimentos e dão lugar a ele chorando de alegria. Então, nós não sabemos. Pode ter chorado de tristeza, pode ter chorado de alegria. E é claro que os motivos são criações dos comentaristas. Nós, de fato, né? A mãe de Rachel não ser citada na narrativa. Quer demonstrar que a personalidade de Rachel é parecida com o pai? Bom, a relação é diferente, mas olha só. O Turaror, Rachel, filho de Lavan. As palavras do irmão de sua mãe aparecem 3 vezes no verso. Aparentemente, Rachel disse a Yaakov primeiro que seu pai era um vigarista. Que seria um erro da parte do Yaakov viver naquela casa. Yaakov respondeu, vendo que seu pai era irmão de sua mãe, que ele estava ciente disso e saberia como se proteger contra os truques por parte do pai. Então veja a construção, né? Entendeu? Então, não é que a personalidade é parecida. Ela era ciente, digamos assim, do ambiente que ela estava. Lavan é um jogo linguístico de Naval. Eu não encontrei relação, mas é inteligente a observação. Mas eu não encontrei relação nos comentários tradicionais. O que eu encontrei foi no Talmud, Tratado de Sanhedrin 105, o seguinte comentário. Foi ensinado num Baraita. Ele é Beor. Ele está falando aqui do Lavan. Beor, quem é Beor? Beor é o pai do Bilam. Aquele profeta lendário não israelita. Então, foi ensinado num Baraita. Veio uma tradição que falava assim. Ele é Beor. Ele é Kushan Rishatain. Ele é Lavan o Arami.
Então veio uma tradição dizendo que o Lavan era Beor, o pai do Bilan, que o Lavan era chamado Kushan Rishatain e que o Lavan era chamado também de Lavan o Arami. Aí a tradição continua dizendo assim, ele era chamado Beor porque se envolvia com bestialidade. Por que isso é dito? Por causa do Bilan. Nós temos a cena do Bilan com a jumenta. Há uma tradição de que a jumenta era tipo a esposa do Bilan. Para quê? Para falar mal do profeta Bilan. Né? Para dizer que a jumenta foi morta naquele encontro com Malar porque o Bilan usava a jumenta para outros fins que não carregar a ele mesmo ou bagagem. Um absurdo na cultura do Oriente Médio? De maneira nenhuma. Isso aí às vezes foi até filmado no mundo árabe, por exemplo. Embora a religião islâmica proíba, isso acontece muito. Então assim, enfim, é uma maneira de diminuir a personagem. Né? Então era chamado Beor por isso. Beor associado ao Bilan. Ele era chamado de Kushan Rishatain, porque realizava duas más ações, Rishiot, né? Ra é uma ação má, então Rishiot seria. Né? Ele realizou duas más ações para o povo de Israel. Uma durante o tempo do Yaakov, perseguindo com a intenção de matá-lo, e outra na época dos juízes. Qual era o seu nome real então? Lavan o Arami. Então veio essa tradição relacionada ao Lavan, dizendo que ele tinha um apelido de Beor e de Kushan Rishatai. Agora, por que símbolos em relação a essa personagem? Como foi falado antes, essa história é um protótipo da descida do Egito, saída do Egito. Lembra que nós falamos sobre os patriarcas? Eles são tipo modelos das histórias que estão sendo construídas. Então, essa história toda do Lavan é Israel descendo do Egito. É um espelho. Veja, o Yaakov trabalhou incansavelmente para cuidar das ovelhas do Lavan. Yaakov falou das condições de trabalho. Eu fui consumido pelo calor do dia, pela geada da noite, meu sono saiu dos meus olhos. O que isso quer dizer? Os israelitas no Egito trabalhavam de noite sob condições implacáveis para o faraó. O Lavan mudou o salário do Yaakov várias vezes. Salário aqui não é salário de contrato de salário como ocorre hoje. Salário era a comida que você dava para o escravo continuar vivo, para ele continuar trabalhando para você. Isso quer dizer salário. Então, o pai Lavan, né, ele falou para as esposas, seu pai Lavan zombou de mim, mudou meu salário 10 vezes, mas o Elohim não deixou que ele me prejudicasse. Então veja, no Mitzrayim o faraó enganou os israelitas para trabalhar para eles, prometendo coisa que ele não cumpria, e depois ordenou que trabalhasse sem compensação nenhuma. É um método de escravização. Você convida, é que nem você trabalhar no Catar. Você convida, vem trabalhar conosco, aí você chega lá e você é escravizado lá. É isso. Assim como Yaakov deixou a casa do Lavan com grande riqueza, o povo de Israel saiu do Egito com grande riqueza. Perceba aí, né? O Yaakov deixou a casa do Lavan e Lavan perseguiu o Yaakov. Quando Israel saiu do Egito, os egípcios perseguiram Israel. O faraó começa a perseguição no 3º dia, porque o povo de Israel devia ir 3 dias de caminhada. E alcançou no 7º. Lavan persegue o Yaakov no 3º dia e o alcança no 7º. Entendeu os paralelos? Lavan é protótipo do inimigo de Israel lendário. Depois, verso 20 do 29. O redator diz, então Yaakov serviu 7 anos por Rachel, foram aos seus olhos apenas como alguns dias. Isso. Achei interessante a relação, né, com o estudo de Torá que ele tem praticado aqui no Beit Midrash. Um momento prazeroso que passa rápido. Exato. Essa coisa de estudar a Torá é um negócio interessante, porque quando a gente aprende isso em Yeshiva, essas coisas, nada disso é enfatizado para nós. Mas no ar fica essa coisa. Quando você se envolve com o estudo tradicional, textos, midrashim, investiga, o tempo passa, você não vê. Tipo, você fica 6 horas numa yeshiva, estudando às vezes. Você chega de manhã no Yetev Lev,
na que eu estudava, o primeiro miniano é às 4 da manhã. Então, 4 da manhã na Inglaterra é um frio, eu gosto, né? Mas é assim, é um frio de dar murro na cara. Daí você vai pro chill, entra no mikve, faz shaharit, vai estudar. Dali a pouco já tá claro, e dali a pouco, quando você vai olhar no relógio, é 1 da tarde. Você fala, oxi. Porque aí te dá fome. Se você começa a ir no pique, você demora pra ter fome. Você vai tomando café, né? Você vai estudando, tomando café, sempre tem café, ou chá. Você nem vê passar. Daí você senta mais um pouquinho, já acabou o dia. No sentido de que já é 6 horas da tarde. Entendeu? Dá uma pausa ali nas 4. Ai, para esticar as costas. Mas assim, você nem vê passar. Então, quando você entra no negócio, é muito... Você fica com essa sensação de que é como se o tempo fosse outro tempo. Porque você está absorto no negócio. Então tem muito disso mesmo no estudo de Torá. Essa coisa de... é um outro tempo no tempo. E é claro que isso tem que ver com aquilo que nós falamos, né? Que a ideia do rito do estudo, no judaísmo, o estudo de Torá é um dos ritos da religião, né? É uma das mitzvot, Talmud Torá. Só que a não compreensão disso faz com que a pessoa faça esse rito de um jeito que ele não é proposto, no sentido de que ela não aproveita a oportunidade para centrar no momento presente. Que é aquela questão da kavaná, da intenção, da concentração no que você está fazendo. Talmud Torá tem que ser feito assim, você centra nisso e não existe mais o mundo. Agora você está aqui. É assim, você tem que entrar no momento presente. E aí, entrando no momento presente, você tem essa... Você está, digamos assim, na eternidade nos textos poéticos e lendários. Né? Então tem muito disso. Isso é uma verdade, né? Quando você está centrado no que está fazendo, o conceito de tempo perde o sentido. Os versos 14 e 15 do 30. Reuven foi nos dias da colheita de trigo, encontrou algumas mandrágoras no campo e trouxe para Leia. Qual a importância desse contexto? Colheita de trigo e mandrágora para o nascimento dos outros filhos do Yaakov. Bom, aqui nós temos essa cena dessa mandrágora, né, dessa planta. Mandrágora foi traduzido pelo Onkelos como Dudaim Yavruchin. Dudai Yavruchin. E elas são chamadas com um termo parecido em árabe. Segundo especialistas, se refere a uma planta da família Solanaceae. É uma planta de frutos amarelos e que tem cheiro muito forte, agradável inclusive, mas que são extremamente tóxicos e possivelmente alucinógenos. Então, o que isso pode estar aludindo é ao fato de que havia na antiguidade, por toda a antiguidade, mas principalmente no período grego, uma grande propagação de consumo de determinadas plantas e substâncias para fins diversos. Essa influência aqui pode ser uma influência direta disso. Os gregos tinham, por hábito, o consumo de plantas alucinógenas para fins rituais. E também a utilização de algumas plantas com crenças de que as plantas teriam poderes específicos para partes dos corpos das pessoas específicos. Segundo pesquisadores de crenças gregas antigas, a mandrágora era associada ao corpo, não se sabe se especificamente a fertilidade, se diz sobre ela ser afrodisíaca. Agora, ela é associada ao corpo por causa do formato da raiz. Porque como ela tem uma raiz que sai vários brotos para vários lados, é fácil ela formar uma pessoinha, um bonequinho de uma pessoinha. E quando achava uma mandrágora assim, que por coincidência tinha o formato de uma pessoinha, já se imaginava quase que imediatamente que aquilo ali tem poderes mágicos para afetar uma pessoa. Então essa cena pode estar reproduzindo essa crença, que portanto é uma crença grega, porque essa crença era muito popular na Grécia Antiga. E é claro que esse contato teria ocorrido ali do período ptolomaico,
depois da expansão da cultura grega por parte de Alexandre o Grande. Agora, a ideia de você traduzir isso por jasmim, portanto, tirando essa característica, é uma ideia posterior. Entende? De rabinos europeus, como Urashi, que não conhecia nada do Antigo Oriente e que, portanto, pegou um equivalente lá, porque o jasmim também tem essas características de ser usado como chá alucinógeno. Então, comprovadamente falando, não encontrei nenhum artigo que demonstre por A mais B que as mandrágoras têm efeitos reais terapêuticos. O que ela pode ter é efeito alucinógeno. Na cultura árabe, mandrágora é chamada de maçã do diabo. Por ter efeito afrodisíaco. Entendeu? Agora, se tem de fato, aí é só um profissional da área que pode confirmar. Mas que a planta é tóxica, é. Mas ela teria um cheiro bom, entendeu? Então você tem, por exemplo, um comentário do Ibn Ezra. O Ibn Ezra fala assim, ó. Mandrágoras têm um aroma agradável. E no Shirashirim isso é confirmado, porque está escrito, mandrágoras dão fragrância. Mandrágoras têm formato de pessoas, o que era muito relevante na antiguidade. A planta tinha o formato da coisa que ela atuava, entendeu? O cara achava isso. Não sei como elas podem ajudar uma mulher a engravidar, já que a sua natureza é fria. Como assim natureza fria? O Ibn Ezra está reproduzindo a crença, que hoje é uma crença, né? Da teoria dos humores da antiguidade. A medicina grega, depois romana, tinha a teoria de que o corpo humano tinha 4 humores, né? E esses humores se dividiam entre quente, frio, ácido, amargo, essas coisas. E como a natureza, o que quer que isso signifique, da planta é fria, então não podia afetar a gravidez ou a sexualidade, porque teria que ser uma substância de natureza quente para isso, na lógica da antiguidade. Então veja, né, a cena é colocada não porque ela tem um significado nela mesma, provavelmente ela não tem. Ela é colocada como para reproduzir uma crença da época. Isso sim tem significado. Para aquelas pessoas, pelo menos. Versículo 14:16 enfatiza que a mandrágora são do filho de Leia e Reuven. Por quê? É porque isso era uma disputa, né? O Yaakov não passava a noite com Leia. Yaakov dormia só na tenda de Rachel, e isso era visto por Reuven como injusto. Porque além do fato da mãe ser maltratada, ele ainda não honrava o compromisso como deveria. Quando a Rachel morre, o Yaakov deveria ter ido para a tenda de Leia. Não, ele vai para a tenda da serva de Rachel. Então isso era visto por Reuven como uma injustiça, um ato errado de se fazer. Que acumulando vários anos de brigas e conflitos, gerou o comportamento do Reuven depois. Então tem que ver com isso, tem que ver com o conflito deles, né? Verso 16 ao 21. Descreve o nascimento de mais 3 filhos do Yaakov, 2 meninos e uma menina. O significado dos nomes dos meninos são descritos, não da menina. Sim, porque menina não é tribo. Aqui não é nascimento de filhos, aqui é origem das tribos. Menina não era tribo, na ideia dos israelitas, né? Dos Yehudaítas também. Menina, e também dos babilônicos, e também dos persas, e também de quase todo mundo. Menina não é tribo, então, entende? Então não tem por que fazer. Sobre o nome do Yosef, 30:23, diz que é porque o Elohim removeu Asaf, a reprovação de Rachel. Daí vem um outro redator, 30:24, diz Hashem, acrescente, Yosef. Por que o segundo redator quis manter o primeiro significado? Olha o Ibn Ezra. Ibn Ezra fala assim, ó, Elohim tirou minha reprovação, né? Asaf, então, ali é entendido como tirado, deve ser entendido como cortado. Compare com Ishayahu 16:10. Veneesaf simchat vagil. E a alegria e o júbilo foram tiradas. Neesaf. Aí, Davaracher, uma outra interpretação. Leia disse, Elohim viu os insultos que as mulheres lançaram contra mim porque eu era estéril e me deu um filho e, por assim dizer, reuniu Asaf os insultos. Reuniu no sentido de coletou esses insultos, mas também tirou os insultos. Então, Asaf tem os dois sentidos, de juntar e de reunir,
de empilhar alguma coisa, de acrescentar, mas não no sentido de acrescentar colocando, mas juntando das partes que estão aí. Veja, uma certa ambiguidade no termo, e o redator aproveitou a ambiguidade. Ele aproveitou as nuances linguísticas, né? Verso 10 ao 12. Yaakov primeiro tem a oportunidade de ter a visão, só depois é abordado pelo mensageiro. Instruído a olhar novamente para o que já viu, qual o sentido de ver duas vezes a mesma coisa? Na verdade é a mesma visão, né? Ora, Raim. O mensageiro também ensinou a Yaakov que o resultado de todas as maquinações do Lavan eram destinadas a reter o Yaakov. É por isso que a Torá não escreveu Kol asher aselech lach, tudo que você está fazendo, tudo que ele está fazendo com você, Kol asher lavan oselach, tudo que o Lavan fez a você. Porque também dá para ler, tudo o que o Lavan está fazendo é seu, é para você. Como quer dizer, você não é um ladrão por manter todos esses animais que nascem com esses padrões. Elohim, que julga de forma justa, tirou de um e deu ao outro. Então há uma ambiguidade para isso, para colocar como se o Yaakov estivesse sendo justificado pelo Elohim. Verso 19. Traz os terafim de Lavan, foram roubados por Rachel. Aí tem um podcast que foi ouvido, né, os terafim de Rachel e a crítica às tribos do norte, que é sobre isso, né? Gostaria de complementar com o seguinte questionamento. É nítido pela narrativa que Lavan ficou muito bravo com o roubo dos terafim dele. Fiquei pensando que essa raiva toda não poderia ser só porque eram objetos de adoração. Claro que poderia. Objeto de adoração, inclusive, é motivo de guerra até hoje. Devia ter algo mais nisso. Podia ser só objeto de adoração mesmo, mas segundo a tradição não era só objeto de adoração. Pensei na possibilidade desse terafim ser um tipo de porta-objeto. O formato nós não sabemos. Parece que terafim era um termo utilizado para algum instrumento, tipo um astrolábio. Não sei se você sabe o que é um astrolábio. Os antigos usavam muito isso e era considerado por muitos um objeto mágico, um objeto com poderes de prever coisas. E a cultura grega celebrava muito isso, os persas também tinham isso. Então pode ser que o terafim tenham sido isso. A associação com o culto de Avodah Zará é uma associação secundária. Pode ter sido um objeto para prever estrelas. Porque, veja, o mundo que essas pessoas viviam, ou pelo menos o mundo que é retratado, era um mundo onde as pessoas viviam ligadas no que acontecia nos céus. Quero saber de alguma coisa? Consulta as estrelas. Veja o movimento do vento. Veja a temperatura. Entendeu? E aí, a ideia dos, aspas, sábios da antiguidade eram as pessoas que, olhando estrelas, olhando estações, olhando essas coisas, conseguiam meio que prever o que ia acontecer ou quem fosse fazer alguma coisa fizesse. Reis, imperadores, todos se consultavam com, digamos assim, essa sabedoria ancestral, por assim dizer. Então, os terafim são descritos desse modo. Ibn Ezra, terafim. Alguns dizem que terafim eram objetos de cobre usados para dizer o tempo, tipo relógio de sol, ou, entendeu? Como um paralelo do astrolábio. Relógio de sol de cobre usado para adivinhação. Outros dizem que os astrólogos, que eram os adivinhos, que eram os conselheiros de reis, tinham o poder de fazer uma imagem que falava em determinados momentos. Entendeu? Ou seja, porque você vê na antiguidade aquelas representações das estrelas com rosto. O sol com o rosto, a lua com o rosto. Eles oferecem comprovações com parte no texto, dessa opinião, no caso. Zeharia 10.2 fala assim, porque os terafim falavam coisas vãs. Ou seja, então se acreditava que tinha uma espécie de comunicação possível com os terafim. Porque senão não tinha muito sentido de falar isso aqui, né? Ou seja, isso só mostra que os terafim tinham usos divinatórios também. No entanto, não é o sentido do verso. O Ibn Ezra fala, ou seja, nós não devemos interpretar que os terafim aqui eram a esses que falavam, porque não parece ser o caso. Aí ele fala assim, acredito que os terafim eram imagens, como se fossem imagens humanas, para extrair poder de cima. Ou seja, porque eles imaginavam que as esferas emanavam algum tipo de energia ou força que dava para você sugar isso de alguma maneira, mais ou menos na crença da astrologia de que astros influenciam a vida das pessoas
por meio de forças invisíveis. E que os astrólogos achavam que isso era parte da natureza. Os astrólogos da antiguidade. Né? Que é essa crença e essa visão de mundo é o fundamento que sustenta até hoje o misticismo. O misticismo judaico se sustenta nessa ideia de que tem forças invisíveis e tal. E aí outras religiões também reproduzem esse tipo de ideia. Né? Aí ele fala assim, não me é permitido explicar isso. A prova de que os terafim tinham formas humanas pode ser encontrado na cena de terafim de Michal, filha de Shaul, que colocou na cama de Davi, enganando os guardas a pensar que o terafim era Davi. Nós temos essa cena, né? Fala, Vatikal Michal et terafim vetasel amitá. Ela pegou o terafim e colocou na cama. Os guardas foram olhar, pensaram que era Davi. Então quer dizer que o terafim tinha um formato de uma pessoa. Porque senão como eles iam fazer essa confusão? Então veja, não é o mesmo terafim, porque esse terafim aqui, ela sentou em cima para esconder. Então não é aquele lá. Então terafim é um termo genérico para alguma coisa usada para alguma coisa. Percebe? E pode ser que os terafim tenham sido parte do culto israelita antigo. Não como objeto de idolatria. Porque nós temos uma cena do Hoshea, que fala assim, ó. Que Amim Rabin Yeshvu Bnei Israel, por muito tempo estiveram os filhos de Israel, En Melech, eles não tinham rei, En Sar, eles não tinham príncipe, governante, En Zevach, eles não tinham oferta, En Matseva, eles não tinham uma Matseva, uma pilastra, um bloco, uma pedra tumular, uma marcação, Ben Ephod, eles não tinham efod, aquele peitoral do Kohen, o terafim, e eles não tinham terafim também. Então daqui sai toda uma ideia de por que o profeta falou que Israel não tinha terafim. Como se terafim fosse parte do culto dos israelitas. E aí muitos rabinos europeus posteriores, para dizer que não, Israel não cultuava o terafim, usa os termos como quem diz assim que ele está falando de uma ambiguidade. Tipo assim, não tinha nem para os sacerdotes o efode, nem para os idólatras o terafim. Mas não foi isso que o profeta falou, né? Mas ele está querendo fazer um contraste de Zevach com Matseva e efode com terafim. Mas se fosse isso, então tinha que ter um contraste também com Melech e Sar, que não faz sentido. Enfim. Mas nota-se que era uma coisa relacionada com crenças religiosas, mas que não era exatamente o objeto da crença religiosa, mas o instrumento, digamos assim, associado a uma determinada crença religiosa. Mas nós não temos detalhes dessa crença nem nada. O tema do roubo é aparente na Sexta Aliá. O verbo roubar, ganav, aparece várias vezes. Não me pareceu que os tipos de roubo sejam a lição, o que de fato a narrativa está tentando mostrar. O Radak deu uma opinião. Ele fala assim, Veá terafim. Terafim eram instrumentos usados para predizer o tempo. As pessoas usavam isso para prever o futuro. Então a razão de que está no plural é que tinha várias camadas compressas. O objetivo de Rachel roubar os terafim era para negar a Lavan o conhecimento da rota que o Yaakov tinha tomado. Isso faz sentido, porque, digamos assim, era tirar dele o instrumento que ele usaria, ou imaginar que está tirando dele os meios pelos quais ele usaria para achar rapidamente o fugitivo. Nós não sabemos de fato, mas parece ser o caso. Então, a cena dos roubos era só para tentar mostrar como ela tentou impedir que o que aconteceu acontecesse. Para dizer de que lado ela estava. Isso depois vai se desdobrar para dizer que ela roubou os terafim para impedir que o pai continuasse na idolatria e todas as histórias românticas construídas depois. Mas se ela era uma figura da religião israelita, então ela não tinha problema com o terafim como objeto de culto, porque, como o profeta falou, era parte do culto dos israelitas. Então ela não via como objeto de idolatria. Por isso essa saída pela tangente de dizer que os terafim eram objetos divinatórios. Instrumentos como o astrolábio, né? São lacunas, perceba, que fica no texto. Verso 39 do 31. Yaakov diz, eu jamais trouxe nenhum animal dilacerado, tarefá. Compensaria a perda, em minhas mãos você a buscaria, roubado de dia ou roubado de noite. Notei que o som de terafim e terefa são semelhantes.
Há um jogo linguístico aqui? Não, são palavras homófonas, mas não tem nada que ver uma com a outra. Absolutamente nenhuma relação. Tarefa é escrito com tet, resh, p e re. Trafim é escrito com tav, resh, p, yud e mensufit. Não são nem parecidas. É só palavra homófona. Palavras diferentes que têm o mesmo som, tem um monte disso em hebraico e um monte de língua também. Terefa tem que ver com nevelá. Terefa é um animal dilacerado e nevelá é o que morre naturalmente. Ambos foram considerados proibidos de consumo pelos Yehudaítas, possivelmente também os israelitas. E o terafim é esse instrumento aí que nós não sabemos exatamente o que é. O relato do pacto com o erguimento do monumento traz algumas dúvidas. Um pacto é proposto, mas a redação nos dá conteúdo disso. Por quê? Não. A redação dá o conteúdo. É um pacto de não agressão. Eta gadazé, vaedá matseva, imani lo yavor elecha, inagalazé, veinatá lo tavor elai, alagalazé, vela matseva, zot lara. Essa pilha é testemunha, essa matseva é testemunha. Eu não passarei dessa pilha na sua direção, você não passará na minha direção para fazer o mal. Pacto de não agressão. O que significa eles comerem sobre o amontoado de pedras, sendo que o pacto não foi concluído? Não. Comer é concluir. Comer é concluir o pacto. Concluir o acordo. Entende? Então, por qual motivo é necessário saber o nome do amontoado de pedras? Não, para nós não é necessário, mas para os israelitas era por causa do local. Que local é esse? Mitzpah. Mitzpah da tribo de Binyamin. Esse local tem uma importância histórica gigante. Tinha da antiguidade, das lendas. Veja, em Mitzpah é onde nós temos várias cenas fortes. Mitzpah é a cena daquela lá do concubina do Kohen, né, do viajante Levi, que foi atacada pelos membros da tribo de Binyamin, que causou uma guerra civil. Acontece aqui. Então tem uma relevância nesse sentido. Foi para esse lugar que a Arca da Aliança, que tinha sido perdida para os filisteus, é devolvida depois da batalha, e aí o Shmuel reúne Israel em Mitzpah e faz uma oferta. Era um local grandioso, entende? Nesse sentido. Foi nesse local que os israelitas lutaram contra os filisteus também, e aí fizeram eles recuar até Beit-Gar. O Shmuel colocou uma pedra em Mitzpah e chamou de Ebenezer. Lembra? Pedra da ajuda, o Hashem ajudou. Então o lugar é grandioso. Pelo mérito do patriarca Yaakov, nós tivemos essa vitória. Entende? O Shmuel reúne o povo em Mitzpah para que o rei seja identificado. O Shaul foi escolhido rei em Mitzpah. Tem muita coisa. E é claro, depois que teve a invasão babilônica, Mitzpah não perdeu importância. Mesmo depois da invasão. Nessa destruição de Jerusalém, o Gedalia foi colocado como governador em Mitzpah, sobre a população que tinha restado no local. Foi também para lá que refugiados voltaram. O profeta Irmiyahu foi para Mitzpah de Ramá, quando os babilônicos libertaram ele. Enfim, e o assassinato do Gedalia também aconteceu em Mitzpah. Então, Mitzpah era muito importante. Na época do Nehemia, foi também um local em que o Xerxes, o Artaxerxes, tinha liberado para ser feito o reassentamento de populações do cativeiro. Também era Mitzpah. Então, Mitzpah tinha que estar na história como o local de grande importância. Depois, nessa sequência, foi dito que o Lavan ergueu uma matzevá, não o Yaakov. Não, é porque os dois fizeram. O redator só quer colocar que os dois fizeram isso. Não era unilateral o acordo, era multilateral. Então, por isso, cena para os dois. Monte e montanha aparece bastante. É relevante de alguma forma? Mitzpah é um monte. De Mitzpah dá para enxergar Jerusalém ao longe.
Então sim. Né? Foram dados 2 nomes para o mesmo lugar. Lavan foi Legar Sahaduta e o Yaakov Galed. Um é aramaico e o outro hebraico, respectivamente? Sim. Por que será que foi mantido nos 2 idiomas? Reconhecimento internacional do pacto. Isso é um motivo de toda a antiguidade. Lavan, no verso 52, invoca o juramento, o Eloá do Avraham, o Eloá de Nahor. Outro redator acrescenta, o Yaakov jurou pelo temor, né, pelo temor do Yitzhak. Qual o sentido de jurar pelo terror do Yitzhak? Pachat. É um eufemismo para Elohim? Exatamente. Um outro nome do Elohim é Pachat, temor. Outro nome do Elohim, Makom. Entendeu? Elohim tem esses apelidos. Agora, por que colocou o apelido aqui? Aí é aberta a especulação. Ivni Ezra. Temor do pai significa aquele a quem seu pai temia. Outros dizem que isso faz alusão ao dia em que o pai, né, foi amarrado no altar. O pai do Yaakov, o Yitzhak. Então a opinião do Ivni Ezra. Fica aberto à interpretação. 54. Foi de propósito não especificar o nome do Lavan para participar da oferta que o Yaakov fez na montanha, colocando apenas irmãos? Não, a ideia de irmãos era que depois que eles fizeram acordos, já eram tratados como irmão. Irmão é um conceito da Bíblia hebraica para pessoas que concordaram em viver sobre as mesmas regras em algum nível. É isso que é irmão. Irmão e próximo são pessoas que concordaram em viver sobre a mesma regra. Quem não vive sobre a mesma regra não é teu irmão nesse sentido. Então, por exemplo, um povo de uma cultura diferente que aprende uma regra diferente. Eles não são seus irmãos. Porque vocês não vivem sobre a mesma lei. Entendeu? Então, por isso fala, você vai ver muito isso em livros de Alahá. Né? O irmão israelita tem uma regra e o não israelita não tem. As pessoas acham que é tipo um preconceito por causa da pessoa. Não é, por causa da regra. Como, por exemplo, um país que dá direitos a... Não vou falar do nosso, porque o nosso não dá direito a ninguém. Né? O nosso só dá direito a aristocratas e exploradores. Mas um país normal, né, que dá direito aos seus cidadãos e faz diferença entre os seus cidadãos e os países e gente que é de estrangeira. Né? O cidadão desse país tem tal e tal direito e gente estrangeira não tem. Então é mais ou menos isso. As diferenças entre ser irmão e não ser irmão. É a diferença de você ser submetido a uma determinada regra ou não. Então, como os dois ali concordaram no pacto de não agressão, sobre o prisma desse pacto, são irmãos agora. O termo Echav aparece 2 vezes. Então, irmãos eram também os amigos do Lavan que estavam lá. Qual a relação entre mensageiro de Elohim na expressão Mahané Elohim? Então, o Rabbeinu Bachya fez um comentário longo e ele também coloca isso tudo como simbolismo. Por quê? Porque toda essa narrativa, como eu falei, ela é um protótipo, uma visão arquetípica da história da saída do Egito, na verdade. Então, o Rabbeinu Bachya, que percebeu isso, falou assim, chamou o lugar de Mahanaim, 2 acampamentos, significando acampamento do Yaakov, acampamento dos Malahim. A Torá compara uma estatura semelhante aos acampamentos. Ensina que os justos são tão importantes quanto os Malahim. Por quê? Porque, numa certa leitura, Malahim são as pessoas justas. Né? Essa é a visão maimonidiana posterior, por exemplo. Malach é um eufemismo para fenômenos da natureza e também para o intelecto ativo. Isso é claro na visão maimonidiana. Na visão mística, Malach é um fantasma. Né? Outro sentido de Mahanaim é uma alusão aos israelitas. Por quê? O sentido é dado no Midrash Tanhumá Tetzaveh. Mahané Elohim Zeh. As palavras que constituem essa frase é 600.000. Alusão aos israelitas saídos do Egito. Então veja, faz sentido, entendeu? Porque esse termo veio do nada e essa história toda é sobre um paralelo dos israelitas no Egito. Então,
estaria codificado, estaria simbolizado. A respeito disso, lemos no Shir Hashirim, Shuvi Shuvi Ashlomit, Shuvi Shuvi Anachadaba Matchazu Beshlomit Kahalomat Alamachane. Voltem, voltem, serva de Shulam. Voltem atrás, para que possamos contemplar. Porque você vai olhar para Shulamit, que dança no Mahanaim. Então, por que ela dança no Mahanaim? Que ela está dançando na entrega da Torá, no Mahanaim, no campo dos Malachim. Entendeu? Então, é um simbolismo que está presente, digamos assim, dentro da narrativa do texto. Para criar essa aura do texto. Porque veio do nada essa questão do Mahanaim. Então é um símbolo daquela história da saída do Egito. E a saída do Egito, a conclusão da história é a outorga da Torá no Sinai, né? Sai do Egito para receber a Torá. Então, é isso. Então, perceba que tem um código aí, simbólico. Né? E é isso. Agora nós concluímos a Parashá Vayetze, com o restante de perguntas que faltava, não deu tempo de fazer. Mas concluímos e aí nós passaremos para a próxima Parashiot com os outros questionamentos. E eu vou selecioná-los sempre daqui para frente para deixar o vídeo mais enxuto, né, mais direto, colocar as perguntas essenciais. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso estudo até aqui. Muito obrigado a nossos Havrutot pelo apoio de sempre. E nos vemos no próximo estudo por aqui. Leitrat.